A capacidade calorífica, ela basicamente vai definir o quanto de energia deverá ser fornecida a um sistema para que ocorra uma certa variação de T. Do ponto de vista matemático, a gente pode basicamente encontrar essas expressões CV e CP escrevendo em termos de U, escrevendo em termos de U, que vai ser que é uma variável de T e V, e escrevendo em termos de H, que é uma variável de T e P. Tudo bem, então vamos fazer esse procedimento. Sabemos que U é uma função de T e V. Então a gente pode fazer basicamente esse U de T da seguinte forma, fazendo esse U de T mais um dt, que é uma variação infinitesimal, imaginando aqui esse plano, e a mesma coisa para o V, mais uma variação infinitesimal de V. Escrevendo isso em função de um du, simplesmente aqui o que a gente vai fazer? A gente vai poder sair daqui e vir para cá, a gente vai variar U com T e vamos variar U com V, cada um a uma constante, né? Que seria basicamente essas retas tangentes aqui desse gráfico. Mas aí a gente precisa lembrar que, vamos lá, lembrar que a primeira lei da termodinâmica diz que du é igual a dq menos dw. E que também é igual a dq menos pdv. E isso a gente considerando aqui o trabalho de expansão. Esse cara aqui a gente consegue sair daqui para cá, a gente coloca aqui uma observação, um trabalho de expansão, que é suficiente para dedução da gente. Ah, e outra coisa, o sinal negativo aqui, esse sinal aqui em alguns livros também é escrito com mais. Mas a gente vai manter o sinal negativo aqui, que foi a forma como aprendi, mas geralmente as literaturas usam menos para dizer que o trabalho é realizado pelo sistema. Então, como eu considerei um trabalho de expansão, significa que o sistema está realizando o trabalho, ok? Nesse instante, agora eu posso igualar esse du com esse du aqui, ficando basicamente. E o sinal negativo também indica que vai se perder calor do sistema, que é a variação de energia interna, por conta que está sendo realizado o trabalho. Então, o sistema está perdendo energia. Geralmente a gente associa dessa forma. A gente pode rearranjar essa equação da seguinte forma. A gente pode isolar o dq, jogar o PDV com menos PDV para lá. Vou facilitar aqui o meu trabalho. Opa! Vou facilitar aqui o meu trabalho. Copiar. Mais PDV. A gente pode fazer o seguinte. A gente agrupa esses dois caras aqui que estão variando com o volume. Agrupando, ficamos com esse termo aqui. E o nosso objetivo de fazer isso aqui é a gente chegar em CV. Quando a gente fala em CV, por definição, CV é a capacidade a volume constante. Vou grifar assim, essa forma como eu escrevo constante. E, então, se CV é a volume constante, então eu não tenho esse termo aqui de variação de volume, ele vai ao zero. Porque você tem que o volume é constante. Se o volume é constante, a sua variação é zero. Então, esse termo aqui vai embora, de modo que, no final das contas, a gente vai ter que dq vai ser igual eu dt a v dt. Bom, então agora eu posso passar esse dt para cá, dividindo. Então, eu vou ter um dq dt igual a inclinação da reta tangente nesse plano aqui, tomando v constante. Então, se você tomar v constante, você pode enxergar sobre um gráfico bidimensional, né? De u e t. Então, você vai enxergar esse plano, um gráfico mais ou menos assim, né? Enxergando desse lado aqui, já que o volume é constante. E a gente sabe que falar aqui que você vê a capacidade de volume constante, isso aqui é uma definição. A gente define que essa inclinação desse gráfico, dessa reta tangente no gráfico, a volume constante, é definido, a gente usa esse símbolo aqui para definição, como CV. Então, se a gente trouxer essa definição aqui para cá, a gente vai ter que dq dt vai ser igual a CV. E a gente pode escrever a expressão, voltando o dt para lá, como dq é igual a CV dt. A quantidade de calor que um sistema recebe a volume constante, a gente pode tratar como um CV vezes a variação de temperatura. Essa expressão aqui é muito familiar quando a gente está lá no colegial, quando a gente escreve que Q é igual a M vezes um C vezes delta T. Que isso aqui é o que a gente chama de capacidade calorífica, né? A gente não define se é CV ou CP, mas essa forma de escrever, ela é muito familiar a essa, assim como a variação de pressão constante, que eu vou mostrar em instantes. E, enfim, só para dar mais um sentido robusto na matemática, né? Para eu sair daqui e vir para cá, a gente integra, né? Para poder sair de uma variação infinitesimal para uma variação, para a gente sair de uma taxa de variação para uma variação, né? Porque D significa taxa de variação, quando você tem um delta já é variação. Então o que você percebe com essa expressão? Que é o quanto de temperatura que o meu sistema vai variar de acordo com a quantidade de calor que o sistema recebe. Essa expressão é muito rica, e muito interessante, muito útil para a engenharia, para a química como um todo.